Sem fim, inglês. Os inglês são uma família um tanto disfuncional de 7 irmãos, cada um representando um aspecto da vida: sonho, morte, destino, desespero, desejo, delírio e destruição. Eles podem aparecer em diferentes formas, mas geralmente têm pele clara e cabelos pretos, com exceção dos ruivos destruição e delírio. Sua aparência pode mudar para atender às expectativas dos outros. Quando perguntado por Marco Polo se Drun é sempre tão pálido, o Drun King responde: isso depende de quem está assistindo. A origem e a natureza exata do infinito são desconhecidas, e poucas dicas são dadas sobre exatamente por que o infinito existe. Está mais implícito que são processos naturais. Embora seja declarado abertamente que eles são filhos do tempo e da noite, isso pode ser verdade apenas no sentido abstrato. Os infinitos são tão antigos quanto os conceitos que representam, e embora as idades exatas para qualquer um deles não estejam disponíveis, apenas os relativos estão, eles são conhecidos por existirem pelo menos por muito mais tempo do que a vida na Terra. Isso é possível devido à existência de muitas civilizações alienígenas avançadas de muito antes da criação da Terra. Um exemplo disso é quando o sonho é reconhecido pelo Caçador de Marte como deus dos sonhos no antigo Marte, bem como no capítulo Noite Sem Fim Sonho, o coração da estrela, que ocorre antes dos planetas do Sol despertarem. Com vida. A morte alegou que ela estava lá quando a primeira coisa viva se moveu, e Destiny disse que o sonho havia dado à própria Terra o sonho de ser capaz de sustentar a vida. Funções e domínios. Os infinitos passam a maior parte do tempo cumprindo suas funções como encarnações das forças naturais. Por exemplo, a morte leva as almas dos mortos para longe do reino dos vivos, enquanto o sonho supervisiona o reino dos sonhos e da imaginação, o sonho, e regula os sonhos e a inspiração. Alguns dos inglês são mais dedicados às suas tarefas do que outros. Os infinitos mais jovens, especialmente Desire, são conhecidos por jogar jogos com vidas mortais. Destruição, muitas vezes chamado de o pródigo, abandonou completamente seus deveres. Se um dos infinitos for destruído, ele será substituído por outro aspecto de seu papel, mas isso não ocorre se eles estiverem simplesmente ausentes ou inativos. Nesses casos, o aspecto da existência supervisionado por aquele membro do infinito torna-se mais aleatório e caótico. Cada um dos infinitos tem um reino no qual eles são absolutamente soberanos. Dentro de seu reino, cada membro do inglês tem uma galeria contendo símbolos, ou sigilos, do outro inglês. Os inglês podem contatar uns aos outros segurando o sigilo apropriado e chamando por aquele membro do inglês. Destiny também é capaz de chamar seus irmãos usando sua galeria de retratos. Os infinitos geralmente ficam desconfortáveis nos reinos um do outro. Eles não viajam para os reinos de seus irmãos, exceto quando absolutamente necessário. A morte é a exceção, pois seu papel exige que ela tenha a capacidade de viajar livremente para onde quer que precise ir. Além de supervisionar sua própria esfera de influência, os infinitos também ajudam a definir seus próprios opostos. Esse aspecto dualista do infinito foi confirmado no caso da morte, que não apenas termina vidas, mas também as inicia. Destruição tem interesse em passatempos criativos, incluindo arte, poesia e culinária, mesmo que raramente seja bom nisso. O sonho parece ter algum poder de moldar a realidade, a Dream of a Thousand Cats, em que um grande número de entidades, sonhando com uma realidade alternativa, criam uma nova realidade e fazem com que a realidade seja a única que sempre existiu desde o início dos tempos. O infinito. Os infinitos não são conhecidos por terem nomes próprios, embora Druin tenha o hábito de coletar nomes diferentes para si mesmo. Cada um deles é conhecido por sua respectiva função. Destiny, o mais antigo dos infinitos, Destiny aparece como um cego vestido com mantos cinza ou marrom, carregando um grande livro. O livro está acorrentado a ele, ou ele está acorrentado ao livro, nenhum dos dois tem existência separada um do outro, e dentro do livro está escrita toda a soma da existência, passado, presente e futuro. Destiny parece ser o mais possuído por sua função e responsabilidades de qualquer um dos infinitos. Ele raramente demonstra muita personalidade. Seu símbolo é seu livro. Seu discurso aparece como um balão de palavras regular com letras em itálico. Def aparece como uma jovem gótica corajosa, atraente e sensata. Ela usa um manto, representando a vida após a morte, e geralmente tem um olho de Horus pintado sob um de seus olhos. Ela prefere se vestir e agir casualmente, e está em melhores termos com Druin do que qualquer outro inglês. Seu símbolo é o Ant. Seu discurso é apresentado em letras regulares em um balão regular. Ao contrário de seus irmãos, ela não tem predisposição para seguir as regras que o resto do inglês segue. Sonho.
Sonho. Morpheus. A aparência usual de Sonho é como um homem alto e pálido com cabelo preto azul escuro selvagem. Ele se veste com um manto disforme de noite com chamas dançando em suas dobras. Seus olhos são poças de sombras com vislumbres de luz dentro. Ele é conhecido por muitos nomes, mais comumente Morpheus. Ele tem uma longa história de insensibilidade em relação aos outros, e ao longo de The Sandman ele deve lidar com suas crueldades passadas. Ele está muito preocupado em cumprir suas responsabilidades. Seu símbolo é o elmo dos sonhos, feito da espinha e do crânio de um deus morto há muito tempo. Seus balões de palavras têm bordas onduladas e um fundo preto contornado em branco, com letras brancas. Druin, Daniel. Segundo aspecto de Druid of the Inglês, aparece como um jovem alto e pálido com cabelos brancos e um traje branco, com um colar de rubi verde em volta do pescoço. Como Morfeu, seus olhos são formados por sombras com um vislumbre de luz no centro. Antes de se tornar o novo sonho no final de The Sandman, ele era um menino chamado Daniel. Daniel nasceu em sonhos para Lita Trevor Hall e o fantasma de Hector Hall. Ele geralmente é mais suave em sua abordagem do que Morpheus. Daniel carrega uma pedra de águia esmeralda, embora seu símbolo permaneça o mesmo, o do elmo dos sonhos. Seus balões de palavras são semelhantes aos de Morfeu, apenas com fundo branco e letras pretas. Destruição, um homem muito grande, robusto, de cabelos ruivos, que às vezes parece barbudo e às vezes barbeado. A destruição abandonou suas responsabilidades como um dos infinitos 300 anos atrás, causando muitos conflitos entre ele e seus irmãos. Ele tem uma paixão por empreendimentos criativos e construtivos, mas pouco talento. Seu símbolo é a espada. Desde que abandonou seu reino, ele é muitas vezes referido como o pródigo ou irmão em vez de destruição por seus irmãos. Seu texto está em negrito, delineado nos balões. Desejo. O desejo é bonito, magro e verdadeiramente andrógeno, capaz de aparecer como um homem, mulher ou nenhum dos dois. Desire tem uma veia cruel e uma rivalidade de longa data com Druin. Seu símbolo é uma forma de coração. Embora Desire seja gêmeo de Despair, em certo sentido eles são mais velhos que Despair. A atual encarnação de Desire é a original, enquanto Despair está atualmente em sua segunda encarnação. O texto do Desire é definido por um estilo de letra específico em um balão normal. Desespero, irmã gêmea do desejo. O segundo desespero, uma mulher baixa e obesa com pele acinzentada e dentes de formato irregular. Ela está sempre nua. O desespero tem um jeito frio e silenciosamente inteligente. Ela tem o hábito de esculpir sua carne com um anel de gancho que ela usa. Este anel de gancho também é seu símbolo. O aspecto do desespero que vemos ao longo dos quadrinhos não é a manifestação original. O texto do Despair é normal em um balão com bordas irregulares. The Farce Despair, em sua primeira forma, Despair tinha muitas das mesmas qualidades físicas de sua forma posterior, mas é mais alta e está tatuada com intrincadas linhas vermelhas. Ela também era muito mais falante do que sua encarnação posterior. Delirium. O mais jovem dos inglês, Delirium aparece como uma jovem cuja forma muda com mais frequência de qualquer um dos inglês, com base nas flutuações aleatórias de seu temperamento. Ela tem cabelos selvagens e roupas excêntricas incompatíveis. Sua única característica física permanente é que um de seus olhos é verde com manchas prateadas e o outro azul, mas mesmo esses às vezes alternam entre a esquerda e a direita. Ela já foi conhecida como Delig, mas algum evento traumático fez com que ela mudasse para seu papel atual. Seu símbolo é uma bolha de cores abstrata e disforme. Seu discurso é retratado em capas de bloco padrão de novelas gráficas, caracterizadas por orientação ondulada e imprevisível e um fundo gradiente. Poderes e habilidades. Quase onipotência, eles são um dos seres mais poderosos do multiverso. Em seus reinos, seu poder é praticamente todo-poderoso, quase infinito. De fato, os únicos seres conhecidos que rivalizam com ele são os arcanjos e a presença. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!